Olá pessoal, aqui pelo terapeuta Silvio Costa e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, um assunto que divide opiniões, é claro, e é claro que eu vou dar também a minha opinião sobre o meu modelo, em cima do meu modelo de mundo e sobre como é que eu acho que o relacionamento deve ser conduzido de modo que ele não se torne tóxico. Eu estou falando em especial nos relacionamentos onde existem doações, onde existem reciprocidade. Isso é um troço muito complicado. Basicamente, quando a gente vê muito disso em relacionamentos pais com filhos, né? Pais e mães com os filhos, que se doam, dedicam a sua vida em prol dos filhos e depois o grande problema é que eles ficam esperando que os filhos façam o mesmo. E nem sempre os filhos têm a mesma visão de mundo do pai. É claro que as visões de mundo criadas pelas crenças que nós possuímos, né? E as crenças são criadas pelos valores sociais da sociedade em que vivemos, pelas experiências que nós temos e principalmente pela educação que recebemos dos pais e das pessoas que convivem conosco. Então, muitas das nossas crenças, elas vêm dos nossos pais, com certeza, mas não necessariamente vai dizer isso vai fazer com que eu tenha a mesma visão de mundo do meu pai ou da minha mãe. Então, o que acontece é que muitas vezes os pais abrem mão de serem felizes em prol dos filhos. E aí depois eles ficam esperando que os filhos façam os mesmos. Mas aí os filhos já estão casados, têm outra família, né? E talvez eles até façam a mesma coisa que os pais deles fizeram com os filhos deles. Mas talvez eles não façam a mesma coisa com os pais. E aí começa a ter cobrança. E aí o relacionamento começa a ficar tóxico, pode ficar até abusivo. Então, o grande lance, no meu entender, é a gente compreender que não existe qualquer, claro, esse qualquer entre aspas, qualquer obrigação de pai com filho e filho com pai. É claro que não é por causa disso que você vai abandonar seu pai e sua mãe idosa, não é por causa disso que você vai deixar de dar sustento e educação para o seu filho. E você vai fazer o melhor que você pode, é claro, mas você tem que entender que quando você abre mão de coisas na sua vida em prol de seus filhos, faça isso na forma de doação. E doação, amigo, o próprio nome já diz, doação, você está dando. Você não vai receber nada em troca. Você não vai esperar coisa alguma em troca. Então, se você está dando o seu tempo, se você está deixando de fazer algo em prol do seu filho, que legal, faça isso porque ele merece, faça isso porque você o ama, faça isso porque vai ajudá-lo, mas não faça isso esperando que lá na frente ele faça algo semelhante por você. Deixou de ser doação, passou a virar troca. E o que acontece muitas vezes nos relacionamentos, onde acontece isso, e até no relacionamento marido e esposa, né? O marido se anula em prol da esposa, ou a esposa se anula em prol do marido, e aí espera que ele se anule também, ou seja, ela deixa de sair com amigas, ela deixa de fazer algumas atividades que ela fazia quando ele não existia, para viver ao lado dele, para fazer tudo ao lado dele, e de repente ela não aceita que ele abandone o futebol com os amigos, o barzinho, e aí começa então o relacionamento a ficar tóxico. Seja pai e filho, seja marido e esposa, seja entre irmãos. Tudo aquilo que nós fizermos pelo outro, por uma pessoa que seja importante para nós, ele tem que ser feito de bom grado, de coração, sem esperar nada em troca. Dê aquilo que você acha que é o melhor para você dar. E na minha opinião, dê na medida do possível que você não vá destruir, dilapidar a sua própria vida. Porque quando você abre mão da sua vida, você abre mão daquilo que é mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Isso você não recupera. Tempo perdido é tempo perdido, não volta atrás. Os anos que você deixou de fazer algo para outra pessoa, esses anos não voltarão. Então, mas faça isso de uma maneira que você não se arrependa. E faça isso de maneira que você não vá atrás da pessoa depois, esperando que ela faça o mesmo por você.
ela pode ver as coisas de maneira diferente, ela pode querer se priorizar e depois sim ela vai priorizar os outros. Então, você já havia pensado nisso nos seus relacionamentos, no seu casamento? Quanto que você abriu mão em prol dela e quanto que ela abriu mão em prol de você? Você já parou para pensar que você pode estar cobrando alguma doação que fez a esposa, que fez ao filho, e que isso pode transformar o seu relacionamento com essa pessoa num relacionamento tóxico? E nenhum relacionamento tóxico é saudável, o próprio nome já diz. Quando doar para alguém, doe de coração. Não espere nada em troca. Até porque, se você está esperando alguma coisa em troca, não é doação, é negócio, é comércio, é troca. Então, pensa como são os seus relacionamentos e procure se priorizar também. Procure certas horas colocar o casal à frente dos filhos, procure certas horas colocar você à frente de tudo. Porque se você sempre está se anulando, você não vai ficar feliz. E o pior de tudo, você vai querer que os outros também se anulem. E talvez eles não se anulem. Mas é isso aí. Deixe embaixo sua opinião. Deixe embaixo seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Se quiser conversar mais sobre esse assunto, fala com a gente no WhatsApp. Tá o número aqui, ó. E a gente se vê de novo na próxima semana. Um abraço.